Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus lá na carta, aliás, no Evangelho, escrito por Marcos, capítulo 5, texto que foi lido no início do culto. Nós vamos fazer essa leitura novamente. Do capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 35, que traz a história da ressurreição da filha de Jairo. Essa história também nós encontramos nos evangelhos escritos por Mateus e Lucas também. Nos diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Oremos. Querido Deus e Pai, louvamos ao Senhor, somos gratos pela Tua bondade e por Tua misericórdia, por Tua palavra, Senhor, pela manifestação da Tua graça, da Tua bondade sobre nossas vidas. E que nessa noite a palavra do Senhor continue a falar aos nossos corações para a glória do Teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Jesus, ele ressuscita a filha de Jairo. Essa história que nós acabamos de ler. E diante dessa narrativa que nós acabamos de acompanhar, nós vamos falar sobre a esperança que é necessário que tenhamos em meio às dificuldades que nós enfrentamos. Jesus é a nossa esperança. Precisamos ter isso bem convicto em nossos corações. Jesus é a nossa esperança. Fica evidente essa verdade de que Jesus é a nossa esperança quando na vida de Jairo isso se tornou uma realidade. Diante de um quadro irreversível aparentemente, mas Jesus, ele foi a esperança para a vida de Jairo. Meus irmãos, a ficção, ela procura retratar a realidade da vida. Se você acompanha ou gosta de assistir filmes de heróis, você vai entender o que é isso. Os filmes dos grandes heróis da ficção retratam a realidade de uma maneira fictícia, de uma maneira ilustrativa
para que nós possamos entender o drama da humanidade. Os heróis do cinema são apresentados como aqueles que são capazes de resolver situações difíceis, de salvar vidas e muitas vezes de salvar o mundo. Observe que essa é exatamente a narrativa dos filmes dos grandes heróis da história da ficção. Eles são enviados ao mundo que está diante de um problema que nenhum homem natural é capaz de resolver. Mas este herói é enviado. E ele tem o objetivo, a finalidade de solucionar a dificuldade que as pessoas estão enfrentando, de salvar vidas. E muitas vezes essas histórias mostram que esses heróis, eles têm a missão de salvar inclusive o mundo. Isso é um retrato da realidade, isso é um retrato da humanidade, dos dilemas que nós enfrentamos. Ao longo da vida isso se repete e os homens buscam mostrar isso através da ficção. E é interessante que durante esses filmes existem sempre aquelas perguntas que nós podemos ver ali presente. E agora? O que vai ser do mundo? O que nós vamos fazer? Quem é que pode nos socorrer? Quem é que pode nos salvar diante de algo tão difícil como o que nós agora estamos enfrentando? As pessoas se perguntam e almejam a chegada de alguém que possa resolver o problema. E elas precisam ter esperança diante do que elas estão vivendo. Porque se perdermos a esperança, não haverá razão para continuarmos vivendo. E a presença dos heróis nas narrativas dos filmes são exatamente isso que está sendo ensinado. O mundo busca esperança, o mundo nutre esperança, o mundo almeja por um Salvador. E diante desta realidade que nós podemos identificar, as narrativas bíblicas nos ensinam isso também. Isso se repete na história da humanidade, desde o início. Desde quando Deus criou o homem, e o homem peca, e agora o homem enfrenta problemas, sofrimento, morte. O homem agora está perdido, desesperado, foge, se esconde, o medo toma conta do seu coração. Ele agora se pergunta o que vai acontecer com ele. E Deus faz a promessa de enviar um Salvador para este homem. E Deus vai ao encontro desse homem para lhe trazer vida, para lhe trazer esperança, para lhe trazer salvação. E esse ciclo ele se repete nas histórias da Bíblia. Observe o Antigo Testamento, a história de Israel, uma história de sucessivas intervenções divinas diante das dificuldades enfrentadas por o seu povo. E Deus vem como sendo aquele grande Salvador, o Redentor de Israel, o Salvador de Israel. E isso vai chegar ao seu ponto máximo quando a salvação, a promessa feita por Deus lá no Jardim do Éden, ela se encarna e ela vem a estar presente entre nós quando Jesus Cristo ele vem ao mundo como promessa de Deus. Como diz as Escrituras, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A promessa do Salvador, ela vai se concretizar com a chegada de Jesus Cristo, a qual o apóstolo Paulo diz que Deus enviou o seu Filho
para salvar os pecadores. E diante de um quadro como este, de sucessivas situações difíceis, de sofrimentos, de caos, Deus sempre veio ao encontro do homem para salvá-lo, porque Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. O mundo está em busca dos seus heróis. Mas os heróis do mundo, não os da ficção, porque aqueles não existem. São apenas criações da mente humana. Mas os heróis que o mundo levanta, que o mundo constitui, que as pessoas depositam as suas esperanças, não são heróis de verdade. Não são heróis que podem realmente salvar o mundo. O mundo necessita de um Salvador. E o único Salvador que existe se chama Jesus Cristo. Não existe outro. O apóstolo Pedro diz que não há debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E a história de Jairo, meus irmãos, ela mostra exatamente essa realidade. Nós temos a história de um homem que agora, de um momento para outro, um problema surge na sua vida. A filha de Jairo fica doente. É isso que diz o versículo 21, 22 e 23 desse capítulo 5. Diz assim: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Estamos diante da história de um pai desesperado, com um problema que ele não tinha o que fazer. O drama da humanidade se repete mais uma vez. Um problema insolucionável necessita de um grande herói, necessita de um salvador, necessita de alguém que verdadeiramente possa resolver o problema do ser humano. E Jairo diz: minha filha está morrendo, venha, venha. E o texto conclui dizendo: Jesus foi com ele. Meus amados irmãos, essa história vai nos dar esperança, porque diante das dificuldades que nós enfrentamos nesse mundo, Jesus Cristo se prontifica a nos ajudar, a nos socorrer, a nos salvar diante das nossas dificuldades. Observe que o texto está afirmando exatamente isso, e Jesus foi com ele. Jesus atende o pedido de um pai desesperado, de um pai que fez muitas perguntas, como por exemplo, ao estar em casa e ver o quadro da sua filha só piorando, 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 piorando. E as perguntas surgiam no seu coração: o que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida se a minha filha morrer? Quem eu vou pedir ajuda? E é exatamente dentro desse contexto da vida de Jairo que ele acaba ouvindo falar de que Jesus estava ali em Cafarnaum. E Jairo prontamente entende que o seu Salvador, a salvação do seu problema estava ali, e ele vai em busca do Senhor. E são estas exatamente as grandes perguntas que muitas vezes nós fazemos na nossa vida, diante de um problema, diante de uma luta, diante de um quadro difícil, diante de uma situação que nós não temos mais o que fazer.
até mesmo de coisas perdidas, nós fazemos aquelas perguntas: e agora? O que vai ser da minha vida? Quem é que pode me ajudar agora? Ou até mesmo como relata aquela ficção cômica do herói comediante: e agora, quem poderá? Quem poderá me defender, me salvar, me socorrer? Esse dilema, meus irmãos, do ser humano, ele é o mesmo aqui, ali, em qualquer lugar, nos quatro cantos da terra. Todos nós, toda a humanidade lida com isso. Essas perguntas vão surgir nos nossos corações: e agora? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer daqui para frente? O que vai ser de mim se isso acontecer, se isso for desse jeito? Essas perguntas, elas acontecem. E Jairo certamente fez indagações com relação ao problema da sua filha. No verso 35, nós encontramos uma informação muito importante. Eu gostaria de que você observasse aí na sua Bíblia. O texto vai dizer assim: enquanto Jesus ainda falava. O contexto aqui é de que Jesus havia acabado de curar aquela mulher, o fluxo de sangue, e havia dito para ela: minha filha, vá em paz, você está curada, a sua fé lhe salvou, vá em paz. E é quando Jesus está dizendo essas palavras que algumas pessoas chegam ali onde ele estava, e o texto continua: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Observe que notícia. Jairo estava ali diante da contemplação da glória de Deus, do poder de Deus, de uma cura. E certamente ele estava com o seu coração mais esperançoso ainda, porque ao ver Jesus curar aquela mulher, a sua fé deve ter crescido em saber: ele pode me ajudar. Mas enquanto isso, chega alguém e dá uma notícia, a pior notícia que alguém pode receber. Não existe notícia pior do que essa. A notícia de que alguém que você ama acaba de falecer. E mais ainda, Jairo escuta daqueles que vieram da sua casa dizer: a sua filha, ela acabou de morrer. Imagine, meus irmãos, o coração daquele pai. Imagine, nós que somos pais, mensurar o sofrimento daquele pai. O desespero daquele pai, ele agora aumenta. Se ele já estava desesperado por causa da enfermidade, agora diante da morte, o que poderia ser feito mais? O que pode ser feito diante da morte? Mais nada. Não há mais nada a fazer diante da morte. No entanto, observe que o texto, no verso de número 35, alguém ainda, além de dar a notícia trágica para Jairo, diz assim: não incomode mais o mestre. Não adianta. Não tem mais jeito. Não adianta. Muitas vezes estaremos diante de situações na nossa vida que pessoas dirão para nós: não tem mais jeito. Não tem solução. Acabou. Poderemos viver essa realidade de alguém dizer para nós: não tem mais jeito, não adianta. E foi isso que os que vieram da casa de Jairo disseram para ele: não incomodes mais o mestre, sua filha morreu. Agora observe o que é que vai nos dizer o versículo seguinte. Jesus vai
trazer uma palavra para Jairo, uma palavra de esperança para aquele homem. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. A morte da filha de Jairo nos mostra o dilema que nós muitas vezes vamos enfrentar na nossa vida. Perdas, situações difíceis, causas irremediáveis. E tudo isso nos leva exatamente à tentação de duvidarmos de que Deus possa ainda fazer alguma coisa em nosso favor. O que fazer quando coisas ruins acontecem? Essa é uma pergunta que nós precisamos de uma resposta. O que fazer quando coisas ruins acontecem? Desesperar-se? Foi o que fizeram a família de Jairo. O texto nos diz que quando Jesus chega na casa de Jairo com ele, diz que todos que estavam ali estavam desesperados, pranteavam, choravam. O alvoroço era grande na casa de Jairo. Foi apenas a única alternativa que aquelas pessoas tinham. O que eles puderam fazer diante da morte daquela criança foi chorar, lamentar, se desesperar. O que fazer quando coisas ruins acontecem? O que fazer? Jesus nos ensina aqui ao que fazer quando coisas ruins acontecem. É o que ele vai nos afirmar no versículo de número 36. Não tenha medo, continue confiando em Deus. Essa é a palavra de Deus para Jairo, e essa é a palavra de Deus para cada um de nós, diante dos dilemas que nós iremos enfrentar. Quando coisas ruins acontecerem na nossa vida, precisamos nos lembrar da palavra de Jesus que diz para Jairo: não tenha medo, continue confiando em mim. Lembre-se dessas palavras. Quando coisas ruins acontecerem na sua vida, lembre-se do que Jesus falou: não tenha medo, continue confiando no Senhor. Continue confiando no Senhor. A filha de Jairo estava morta, não tinha mais o que fazer. Mas o Senhor disse para ele: não tenha medo, continue confiando em mim. A presença, meus irmãos, de Cristo nos lembra da fidelidade de Deus, que nos prometeu um Salvador. Olha, meus irmãos, muitas vezes vamos imaginar que nas situações mais difíceis da vida nós vamos estar sozinhos. Mas é importante também nos lembrarmos da palavra desse texto que Jesus disse assim: eu vou com você. Se nós estivermos com o Senhor, e se nós incluirmos o Senhor na nossa vida, e se nós apresentarmos ao Senhor as nossas lutas, as nossas dificuldades, a palavra de Deus nos diz que o Senhor, assim como Ele disse para Jairo: eu vou com você, Ele está indo conosco também na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa trajetória. Ele está indo conosco também, como Ele mesmo nos prometeu, que estaria conosco todos os dias. É preciso nos lembrar que a presença de Cristo nos lembra da fidelidade de Deus, que nos prometeu um Salvador. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E a sua promessa, ela cumpre-se com as palavras de Cristo, quando Ele diz: eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. Inclusive nos momentos ruins, eu estarei com vocês. Quando coisas difíceis acontecerem, eu estarei com vocês. Porque o Senhor disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. A promessa de Deus, ela se cumpre com a chegada de Cristo e com as palavras de Cristo, quando diz para os seus discípulos que estaria conosco todos os dias. E esses todos os dias incluem os dias ruins, os dias em que coisas ruins acontecem,
o Senhor está lá conosco. O Senhor está andando conosco, o Senhor está caminhando conosco. O Senhor está indo conosco em meio a toda essa luta que nós estamos enfrentando. O verso 36 ao 39 nos mostra que nós seremos tentados a temer os problemas que enfrentaremos. Mas o Senhor nos dá uma palavra de encorajamento. Olha, meus irmãos, quem já passou sabe o que isso representa. Mas aqueles que não passaram não sabem medir a angústia que esse pai sentiu quando aquela notícia chegou. Quem já perdeu um filho sabe o impacto, a dor, a angústia, a aflição de alguém chegar e dar a notícia de que um filho seu morreu, ou ampliando isso, de que um parente seu morreu. A angústia, o desespero, o sofrimento poderá tomar conta dos nossos corações. E é isso que acontece na vida de Jairo. Mas Jesus, sabendo da fraqueza humana, nós somos fracos, meus irmãos. Nós somos fracos. Eu já disse, eu acredito que foi no retiro, quando nós estávamos falando sobre emoções, falando sobre luto, e eu dei uma palavra naquele momento dizendo o seguinte: muitas vezes nós ignoramos, nós criticamos as reações que as pessoas às vezes têm diante de um quadro como a morte. Mas, meus irmãos, as pessoas, elas expressam as suas emoções de acordo com aquilo que elas são. E nós precisamos é ter compaixão do sofrimento da pessoa e não simplesmente estar criticando a pessoa porque ela está se expressando de uma forma demasiada. Mas não é você que está enfrentando a morte de um parente. Não é você que perdeu um ente querido para lançar críticas por causa de um desespero, de uma cena desesperadora das pessoas. É preciso respeitarmos e entendermos que nós somos fracos. Nós somos fracos. E é por causa dessa fragilidade humana que Jesus diz para Jairo: não tenha medo, continue confiando em mim, vamos. É por causa dessa fraqueza humana que Jesus Cristo nos traz essa palavra de encorajamento. Porque quando Jesus chega na casa de Jairo, diz o texto claramente que havia um alvoroço. Sabe aqueles contextos fúnebres, que de longe você já escuta o barulho, pessoas gritando, chorando alto, pessoas desesperadas. Era exatamente isso que Jesus e Jairo vê quando chegam na casa daquele homem. Era desespero. É por isso que nós precisamos entender que Jesus é a esperança para os desesperados. Jesus é a esperança para os desesperados. Jesus poderia chegar lá e dizer assim: calem a boca todos vocês. Que barulho é esse? Parem com isso, coisa feia. Mas não. Simplesmente Jesus pede para que aquelas pessoas saiam. E ele agora pega a mãe, o pai da menina, os discípulos que foram com eles, entram na casa, no lugar onde a criança estava, e deixam as pessoas fora, gritando, chorando alto. Jesus não manda elas se calarem. O silêncio delas viria de outra maneira. Quando Jesus viesse ressuscitar aquela menina, aí sim, o silêncio, o desespero daria lugar à alegria, o pranto daria lugar ao cântico. Mas diz o texto que
o desespero daquela família, o Senhor disse para Jairo que ele continuasse confiando no Senhor. Jesus entra no quarto, pega na mão da menina, diz o texto, e ali, quando ele pega na mão daquela menina, ele diz para ela: menina, levante-se. É interessante que quando Jesus chega na casa, ele diz: por que vocês estão chorando tanto? A menina não está morta, ela está apenas dormindo. E as pessoas riem, como quem diz: esse homem não sabe o que está dizendo, porque nós vimos, nós estávamos aqui, acompanhamos todo o drama, todo o momento, e ela morreu, ela está morta. E quando Jesus diz para aquela menina: levante-se, diz o texto bíblico que a menina se levanta. Ela se levanta. E ela começa a andar ali no lugar onde Jesus, o pai e a mãe da menina e os discípulos estavam. E depois que ela começa a andar, Jesus diz para os pais: agora deem comida para ela. Que provavelmente já faria um tempo que ela estava sem se alimentar. E Jesus disse: agora deem comida para elas. Agora tem outra coisa. Não saiam espalhando por aí o que aconteceu. É bem verdade que as pessoas não obedeciam essa ordem que Jesus dava. Porque diante do milagre, da contemplação da glória de Deus, as pessoas não conseguiam se conter. E o texto nos diz claramente que após aquele feito extraordinário de Jesus de ressuscitar aquela menina, todos ficaram admirados. E aí surge aquela grande pergunta: o que está acontecendo aqui? O que foi que aconteceu aqui? O verso de número 42 diz: imediatamente a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. Por que Marcos diz isso? Será que é importante ele falar que ela começou a andar? Sim, para mostrar que realmente ela havia ressuscitado. Porque alguém poderia dizer que ela ressuscitou, mas qual a prova? Qual a prova de que ela ressuscitou? A prova é que ela começou a andar. E ela estava bem agora, ela estava viva, saudável, curada. Não apenas viva, mas estava curada da enfermidade que tirou a sua vida anteriormente. E é por isso que Marcos destaca que ela começou a andar, para que todos ali pudessem entender: a menina está viva. Nós não estamos aqui tendo uma ilusão. Não, ela está viva. E o verso de número continua: e todos ficaram muito admirados. E realmente, se eu visse algo dessa natureza, se você visse isso acontecer, deveríamos ficar admirados. E o texto conclui dizendo: mas Jesus ordenou-lhes que expressamente não contassem para ninguém. Amados irmãos, Cristo não nos promete a ausência dos problemas. Gostaria que você soubesse disso. Eu vou ser crente, porque ser crente vou acabar com os meus problemas. Depois que eu for para a igreja, eu vou deixar de ter problemas. Isso não é verdade. O problema é que tem pessoas vendendo isso. Tem pessoas vendendo essa ilusão para muita gente. Olha, venha para cá, venha para aqui, porque os seus problemas vão acabar. E mais, não é para Jesus, é para a igreja. Venha para a igreja, porque se você vier para essa igreja, seus problemas estão acabados. Você não vai ter mais problemas na sua vida. Isso não é verdade.
Isso é o falso evangelho. Mas tem pessoas que estão atrás de soluções fáceis. Meus irmãos, desconfie de tudo que é fácil. Nada nesta vida é fácil, e Jesus diz claramente: no mundo vocês terão aflições. Desconfie de qualquer discurso que promete facilidade, soluções fáceis nessa vida. Porque Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O evangelho não é um conto de fadas. O evangelho não é um passeio no parque de diversões. O evangelho é uma caminhada difícil pelo deserto da vida. Mas é preciso entender que nesse deserto o Senhor manifestará a sua glória, o seu poder, através da sua divina providência. Mas não caia na ilusão do que está sendo dito por aí. É fácil, irmãos. É muito fácil. Mas veja o que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas o que Ele nos promete é: eu estarei com vocês. Isso é suficiente. A presença de Jesus na nossa vida é mais do que suficiente. A ausência dos problemas não foi prometido por Jesus. O que Jesus prometeu foi que Ele estaria conosco todos os dias. Muitas vezes nós estamos querendo viver uma vida ausente de problemas, ou ausência de problemas, mas não foi essa a promessa do Senhor. O que o Senhor nos prometeu foi que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo não nos promete a ausência dos problemas, mas promete estar conosco, mesmo em meio aos problemas. Mesmo em meio aos problemas. Você só precisa lembrar de uma coisa, do que Jesus falou: não tenha medo. Continue confiando no Senhor. Pela fraqueza dos nossos corações seremos tentados ao medo e ao desespero, mas o Senhor nos ordena a confiar nele. O grande desafio da vida do crente é exatamente demonstrar a sua fé no Senhor. O que nós estamos vendo nos dias atuais? As pessoas, quando elas estão diante das provações da vida, muitas delas, elas param na caminhada, elas se revoltam contra o Senhor, porque simplesmente elas caíram na tentação de deixar de confiar no Senhor, de expressar a sua fé no seu Salvador. Elas confiaram em A, em B, em C, em D. Nós depositamos a nossa esperança em muitas coisas, nos heróis dessa vida, mas muitas vezes duvidamos no maior e do verdadeiro herói que existe, Jesus Cristo. Jesus Cristo é verdadeiramente o grande herói, aquele que verdadeiramente pode nos salvar. E a Bíblia nos diz que Ele veio a esse mundo para salvar os pecadores e para salvar o mundo da sua condenação. E Jesus, quando ordena aquela menina que se levanta, Ele está nos dizendo que não existem impossibilidades para o verdadeiro herói. O super-homem tem as suas fraquezas. Qualquer outro herói da ficção tem suas fraquezas e suas limitações. Mas o Cristo de Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que criou todas as coisas. E que todas as coisas subsistem pelo seu poder. E que para Ele não existem impossibilidades, não existe impossível. É preciso entender que as nossas impossibilidades não são impossibilidades para Deus.
O que que eu vou fazer agora? O que que vai ser da minha vida? Se você confiar no Senhor, se você colocar a sua esperança no Senhor, lembre-se de uma coisa: para Deus nada é impossível. Lembre-se disso. O que que vai ser da minha vida? Se Cristo está com você, não se preocupe. Tudo está bem. Tudo está bem. Lembre-se da história de Jairo. Tua filha está morta. E Jesus disse: não dê ouvidos ao que eles estão dizendo. Vamos. Meus irmãos, a nossa caminhada é assim. Vai ter gente que vai se levantar somente para nos abater e nos desanimar. Tem gente que vai vir com palavras para roubar a nossa esperança. Não tem mais jeito, isso é um caso perdido. Desiste, tua vida não tem mais jeito. Esse problema é insolucionável. É assim que muitas vezes as pessoas chegarão para nós. Mas se Cristo está comigo, as palavras dele precisam ressoar nos meus ouvidos dizendo: não tenha medo, continue confiando em mim. E a palavra de Deus nos diz que a menina ressuscitou através do poder do Senhor. A maior dificuldade, o maior problema para o homem se chama morte. E quando Jesus ressuscitou aquela menina, Ele está nos dizendo a seguinte verdade: não existe dificuldade para Deus, não existe caso impossível para Deus, não existe problema que Deus não tenha a solução. Nós dizemos que não existe solução para a morte. É assim que nós dizemos. Tem jeito para tudo, só não tem para a morte. Mas essa história está me dizendo que o meu Cristo, até para a morte, Ele tem solução. O meu Cristo, não existem impossibilidades para Ele. Para Deus, nada é impossível. É essa a grande mensagem que Cristo está nos trazendo através da história de Jairo. Ele traz a vida àqueles que morreram. Ele soluciona casos impossíveis, porque Ele é Deus. Não temas, continue confiando no Senhor. Continue. Não dê ouvidos para o que você vai ouvir. Muitas vozes vão chegar aos seus ouvidos, como aqueles que chegaram para Jairo: tua filha morreu, não tem mais jeito, acabou-se, não tem mais solução. E Jesus disse: vamos. E aí ele diz: menina, levanta-te, levanta-te. E ela se levantou, começou a andar, e Jesus disse: agora dei comida para ela. Amém? Não tenha medo, confie no Senhor. Jesus Cristo é a nossa esperança. Ele é a esperança dos desesperados. Talvez você esteja desesperado, mas Jesus Cristo é a nossa esperança. Lembre-se dessa verdade: Jesus Cristo é a esperança para os desesperados.